Estou muito feliz de estar aqui e hoje eu queria falar sobre o texto talvez o mais conhecido de toda a Bíblia. Mas antes nós vamos orar, pedir ao Senhor graça, né? Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela noite de descanso, te louvamos por essa manhã, te louvamos principalmente pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, Senhor. Te louvamos porque o Senhor está no nosso meio, ó Deus, nos cânticos, Senhor, agora na palavra. Pedimos que o que for falado aqui, Senhor, seja comunicado, seja movido através do Seu Espírito Santo, porque senão se torna só um mero discurso, um mero entendimento de uma pessoa só. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra possa produzir frutos, Senhor, possa achar uma boa terra no coração daqueles que vão a ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai Santo. Nós entregamos ao Senhor este momento, porque Ele é para o Senhor também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo, como eu falei, a gente vai falar hoje, trazer uma meditação sobre o texto mais conhecido, eu acho que é o mais conhecido da Bíblia, está ali em Mateus 6, o versículo é de 9 a 13, quem quiser abrir comigo, e a Bíblia fala o seguinte ali, ó. Portanto, orem assim, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já sabe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. E amém. Essa passagem, irmãos, eu acho que ela é orada, ela vamos dizer, né, ela é tanto um quanto decorada por todo mundo, meio ecumênica em todas as religiões, todas as pessoas conhecem a oração do Pai Nosso, e às vezes a gente vê ali, uma das empresas que eu atendo, eles têm um momento ali na segunda pela manhã que chama Mensagem da Manhã. E eles sempre falam o Pai Nosso, sempre oram o Pai Nosso, sempre repetem o Pai Nosso ali de forma coletiva, ali, os colaboradores da empresa. E às vezes a gente vê ali no jogo de futebol, né, o pessoal entrando e junta todo mundo ali, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito tua vontade. Então há uma unanimidade na oração do Pai Nosso. E talvez mais do que o Salmo 23, ela seja a mais conhecida e mais decorada de toda a Bíblia por todas as pessoas. E e a gente tem uma tendência, irmãos, quando a gente decora algo, com o tempo isso vai perdendo o sentido do o que isso quer dizer. Então eu sei que muito já foi pregado aqui na igreja, em outros lugares, sobre a oração do Pai Nosso. E talvez o que eu vou falar aqui hoje pela manhã vocês já até tenham ouvido, mas é sempre importante a gente trazer. Né? Porque o que é a oração do Pai Nosso? Né? É a hora que Jesus ensina os discípulos, nos ensina como orar. E ela tem um significado, irmão. Certo? Se você for pensar nessa oração, e a gente vai trazer, eu quero parar em algo específico, mas eu vou dar uma pinceladinha, eu acho que dá tempo de eu dar uma pinceladinha bem rápido nas partes dela. Mas assim, se você parar para pensar, cara, é uma oração bruta, hard mesmo de você fazer. Né? Então a gente precisa saber, entender o que significa essa oração, para que a gente, porque quando a gente declara algo, e às vezes a gente não entende, né, aquilo fica vago dentro de nós. Mas assim, nesse momento Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Então, como eu disse, essa oração tem um sentido bem profundo e bem transformador na nossa vida. Primeiro Jesus começa com Pai Nosso. Para nós que já temos a revelação de Deus como Pai, é uma coisa que é comum chamar Deus de Pai, de Papai. Na verdade, no original lá, Jesus fala Abba, que quer dizer Pai, meu Pai, Papai ali. Mas para aquela época que você tinha outros nomes de Deus, o nome de Deus era falado de outras formas, era uma quebra de paradigma você chamar Deus de Pai. Mas Jesus começa falando assim, olha, você deve chamar Deus de Pai. Né? E o chamar Deus de Pai, eu acho que Jesus quis trazer a forma com que Deus quer se relacionar conosco. Né? Eu tenho 3 filhos e, às vezes, quando eles me chamam de papai, eles me quebram. Né?
Aí você está ali, não sei o que, papai. Aí você fala, nossa, papai não dá, né? Você vai ter você vai ter que ceder, né? Às vezes eu vejo, né, que o tempo, quando a gente sai de um devocional com o Senhor, é o tempo que, fica uma dica para os filhos, quando seu pai e sua mãe saem do devocional, você pode ir lá pedir o que você quiser. É a hora que eles estão mais quebrantados ali. Então fala, papai, você vai ver que a coisa muda de figura ali, o seu pedido vai ter outra conotação de atendimento. Né? Mas Jesus ensina, né, quebra esse paradigma, em vez de chamar Deus de outros nomes, de Senhor, de Yahvé, de Jeová, ele fala, olha, Pai, ora, Pai nosso que estás no céu. Né? E ele traz depois dessa questão, dessa quebra de paradigma, santificado seja o teu nome. Irmãos, Deus já é santo no máximo, o nome de Deus é santo. Ele não depende de nós para ser santo. Então, quando Jesus fala assim, ó, santificado seja o teu nome, você entendeu? Ele não está falando para que nós santifiquemos mais o nome de Deus, mas ele quer dizer que aquilo que nós iremos fazer, as nossas atitudes e ações, tem que revelar, por onde você estiver ao seu redor, o quão santo é o nome de Deus. Por isso, né, santificado seja o teu nome. Não que o nome do Senhor vai ser mais santo, mas porque a nossa forma, o nosso ser tem que trazer essa santidade de Deus. E aqui eu pulo um pouco, e aí ele vem para uma oração também, uma parte que eu acho incrível aqui, que fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Nessa palavra a gente está falando assim, Senhor, eu quero o mantimento material, eu quero o que o Senhor tem que me dar de forma material só para hoje. Eu não estou preocupado com amanhã, certo? Ali é o princípio do maná, né? O Senhor ensinando uma nação, porque o maná Deus dava durante a manhã, ele chovia à noite, o povo de Israel pegava. Mas se eles guardassem aquilo, no outro dia apodrecia, não servia para consumo. Então é Deus falando, Jesus ensinando que nós devemos ter essa cultura da provisão de Deus por dia. Deus preocupa com a gente a cada dia e Ele vai preocupar com aquele dia e o outro dia também. Mas essa preocupação muitas vezes ela não tem que ser absurdamente nossa. Né? E essa é mais ou menos a mentalidade de uma criança. Quando você tem uma criança dentro de casa, irmãos, a criança pede comida, ela não pergunta, pai, o que tem lá na despensa para comer? Não, ela não tem essa preocupação. A preocupação dela é assim, ó, uma criança pequena, estou com fome, quero uma mamadeira, puf, aparece uma mamadeira lá do nada. Ela não preocupa o que tem dentro ali da sua despensa. Essa é a oração, esse é o sentido do pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quem de nós, irmãos, que a gente tem aquela mentalidade de armazenar, né? A gente quer ter, porque se caso der um Armagedon no mundo, a gente tem aí para passar o Armagedon todo guardado ali, a gente quer sapato, a gente quer roupa, a gente quer comida. Então, assim, quem tem, certo? Quão difícil é orar isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Né? O que Jesus está falando e que nós estamos orando aqui, quando a gente ora isso aqui, né? Pai, me perdoa como eu tenho perdoado as pessoas. Você está virando para Deus e fala, Senhor, me trata como eu trato as pessoas. Isso aqui para quem joga futebol é um problema. Você entendeu? Se você entra no campo de futebol e aquele cara do time adversário ali te dá uma dura ali, você cai e você vai ali e fala assim, eu vou te pegar. Você entendeu? Imagina se toda vez que você caísse, o Senhor te tratasse assim, eu vou te pegar. Agora, você entendeu? Então, para quem joga futebol, isso é uma coisa difícil, né? Me trata como eu tenho tratado as pessoas que me ofendem. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está orando, né, irmãos? Às vezes a gente não tem noção. E aqui continua, né, eu terminando essa parte, eu quero chegar na parte do reino, que é a parte que eu quero frisar com vocês. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Pai, aqui o que a gente está falando para Deus é, me livra das duas piores coisas que existem. Da tentação, que sou eu mesmo. Porque nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Né? Deus, me livra de mim mesmo. E do mal, que é o diabo. Me livra das ofertas que o diabo todos os dias vem trazer na sua bandeja para mim. E na bandeja de cada um tem uma coisa, irmãos. Às vezes é dinheiro, às vezes é relacionamento, às vezes é um site, né? Às vezes é a mentira, às vezes é o roubo. Nós oramos, quando nós oramos aqui, nós estamos pedindo a Deus para nos livrar das duas piores coisas, de você mesmo e do diabo. E
Então a gente precisa entender o que a gente está falando na oração do Pai Nosso, entender o que Jesus quis trazer. Porque quando a gente for falar isso, que seja de forma repetitiva, em algum evento, em alguma coisa, você tem um entendimento do que você está orando. Mas o que eu quero parar aqui, o que a gente vai meditar um pouco mais, é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Irmãos, por muito tempo, na igreja, quando eu me converti, a gente tinha aquela cultura do céu, né, que nós nos convertimos para irmos para o céu. E muitas vezes a igreja trouxe isso para a gente, depois a gente vai amadurecendo e entendendo que é algo mais, que a gente não está aqui, porque se fosse só isso, era fácil, a gente convertia, ia para o céu, morria e acabou ali, você entendeu? Se esse fosse o reino de Deus, só o fato de irmos para o céu, certo? Jesus, durante a passagem aqui dele na terra, ele falou sobre ir morar no céu, ele falou sobre o céu, mas ele também deu uma grande ênfase sobre trazer o reino de Deus aqui para essa terra. E às vezes nós, como igrejas, visamos só o reino de Deus, só o reino dos céus, e a gente cria uma mentalidade de escape, visando só essa questão, certo? E a gente deixa de preocupar com água, deixa de preocupar com o meio ambiente, deixa de preocupar com a árvore, deixa de preocupar com o lixo produzido ali, né? Ou seja, Jesus vai nos buscar, né? Esse mundo jaz no maligno, que se exploda o mundo. Mas será que é isso a ideia? Será que foi essa a ideia de Deus? Mas aí vem Jesus e fala assim, ó: vem o teu reino aqui na terra. Como? Se o reino de Deus é no céu, como que ele vai vir aqui na terra? Mas na verdade, em toda a Bíblia, desde o início dela até o final, a gente vê Deus interessado em se relacionar com o homem aqui na terra. Se você pegar o capítulo de Gênesis 1:1, fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. E sabe como é que termina em Apocalipse essa história? No início é Deus criando céu e terra. Deus criou o céu, mas criou também a terra, no interesse de se relacionar com essa terra, de se relacionar com o homem. E se você pegar Apocalipse ali de 21, do capítulo 21, os capítulos 1, 2 e 3, fala assim, ó: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. É Deus vindo para a terra, é Deus se relacionando, é Deus trazendo o reino dele para a terra. A Bíblia começa com a criação do céu e da terra e termina com Deus aqui na terra, se relacionando, tendo interesse de relacionar com o homem na Nova Jerusalém. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, ele falou sobre o reino, ele falou sobre o reino de Deus estar próximo, ele falou sobre um reino que há de vir, mas ele falou de um reino que já tinha chegado também. E Jesus falava sobre o reino com parábolas, mostrando aos homens que o reino de Deus havia chegado. O último versículo do livro de Atos, irmãos, se você pegar ali o capítulo 28, o versículo 31, né, fala de Paulo pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, o reino de Deus vindo ao encontro do homem aqui nessa terra. Então, o que é o reino de Deus? Qual o conceito do reino de Deus? Ele é um lugar? Sim, ele é um lugar. Ele vai se estabelecer em um lugar. Mas não é sobre esse lugar que muitas vezes Jesus fala do reino de Deus. Ele fala sobre esse lugar físico também. Mas quando ele traz isso dentro da oração do Pai Nosso, ele fala sobre um tempo em que nós somos alcançados pelo reino de Deus. E o rei desse reino passa a reinar sobre as nossas vidas. Às vezes, irmão, nós temos dificuldade em entender reino, porque a gente vive num governo onde se tem presidente, onde se tem legisladores. Mas naquela época, aquilo para aquele povo era muito claro. Quando um reino subjugava outro, a cultura desse reino era imposta a esse reino conquistado.
Entendeu? Para aquela época, quando falava venha o teu reino e seja feita a tua vontade, queria dizer que o reino de Deus viria sobre nós, sobre a nossa vontade, sobre o nosso reino e sobre a nossa cultura. Ele seria imposto, seria a nossa forma de ver, de viver, de viver esse governo seria transformada por Deus, porque o reino de Deus veio sobre nós. Nós nos submetemos ao governo de Deus. E Deus cria, muitas vezes, durante toda a Bíblia, o seu reino no meio dos homens. Desde ali do Jardim do Éden, quando Deus coloca Adão e Eva ali, se relacionava com eles na viração do dia, Deus vinha e se relacionava com eles, trazendo o seu reino. Ali no templo de Moisés, quando Deus tira o povo do Egito e fala assim, olha, eu preciso estar no meio de vocês, então vocês construam uma tenda para que eu esteja no meio de vocês. E Deus descia ali naquela tenda para falar com Moisés e para falar com o povo. E depois, na época de Salomão, quando Deus permite que Salomão construa o templo ali, e fala assim, olha, eu vou estar ali no meio de vocês, também ali naquele tempo, quando vocês orarem ali, eu vou estar ali, eu vou ouvir Deus vindo trazendo o seu reino para os homens. E depois, no Novo Testamento, Jesus. João 1,14 fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era Deus, Jesus habitou entre nós, o reino de Deus habitou entre nós. Jesus é a maior expressão da vontade do reino de Deus aqui nessa terra. Onde Jesus chegava, irmãos, o reino de Deus chegava. E as pessoas eram transformadas, porque no reino de Deus não tinha doença, então as pessoas eram curadas. No reino de Deus não tinha pessoas endemoniadas, não tinha pessoas opressas, então as pessoas eram libertas, irmãos. Não havia barreira, então Jesus andava sobre as águas, porque no reino de Deus não há barreiras. Não havia fome, então Jesus alimentava as multidões, porque o reino de Deus chegou para os homens através da vida de Jesus. Estar perto de Jesus, irmãos, é você experimentar o reino de Deus aqui nessa terra. Nós devemos ter isso com entendimento. A gente deve pensar nisso e entender essa oração que Jesus nos ensinou a fazer. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, a tua cultura, o estabelecer do teu reino sobre nós, sobre o reino dos homens. Irmãos, nós conhecemos o Senhor, entendemos a sua revelação, mas e agora? Cada um de nós, pessoas por todo o mundo, entenderam a revelação de Cristo, o amor de Deus em Cristo Jesus, mas e agora? O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que trazer o reino de Deus para a terra. Isso é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa. Trazer o reino de Deus, manifestar a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. Só que para isso acontecer, irmãos, nós temos que começar a levar a sério o que nós carregamos dentro de nós. A gente tem que parar de brincar de ser crente, irmãos. Entender o quanto que demonstrar, irmão. E viver o amor de Deus transforma as vidas das pessoas ao nosso redor. Às vezes nós brincamos de ser crentes. Se nós somos soldados de Deus, irmãos, nós temos que lutar essa guerra. Enviaram para mim uma história de um documentário que foi feito por uma organização missionária chamada Exodus Cry, Grito do Êxodos, né? Eles elaboraram um documentário de 90 minutos ali, muito interessante, chamado Nefasto ou Nefários. Chama Nefasto ou Nefários no inglês ali, Mercadores de Almas. Quem puder assistir depois, é um documentário forte. E ele traz a questão da exploração sexual de crianças na África, na Índia, no Nepal e em outros lugares do mundo. Mas o que mais me marcou foi isso, crianças de 10, 11, 7 anos, né? Lá a cultura do país, quando se nasce uma mulher, a parteira fala, você foi abençoada porque você vai poder vender a sua filha como objeto sexual para outras pessoas e você vai ganhar dinheiro. Irmão, isso é cultura. A gente não está falando de uma pessoa que é má, não. A gente está falando de uma cultura de homem que não foi alcançada pelo reino de Deus. Uma cultura que precisa ser mudada, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, essas crianças estão sendo abusadas, estão sendo vendidas lá. A gente precisa parar de brincar, de ser crente, encarar. Eu não estou falando que você vai lá e que você vai fazer, mas nós temos que ter posição, tomar uma posição onde nós estamos. E entender
O que acontece nesses lugares? A cultura do reino de Deus depende de nós para ser implantada nessa terra. Irmãos, cada vez que nós damos um clique num site pornográfico, a gente alimenta isso. Você está dando centavos para essas coisas. Nós temos que parar e pensar, Deus, eu não vou fazer isso porque isso não leva o teu reino. Eu estou patrocinando a prostituição infantil, eu estou patrocinando a pedofilia, eu estou patrocinando a minha carne, que é isso, mas eu estou patrocinando, eu não vou fazer porque eu sou soldado de um reino. Eu tenho uma cultura diferente, irmãos. Irmãos, de 20 jovens, um só, isso é uma estatística, vai subir nos púlpitos, vai se formar, vai se tornar pastor. Os outros 19 vão atuar na esfera que você trabalha, na sua esfera de influência. A gente precisa, irmãos, de pessoas cheias do Espírito Santo. Não só nos púlpitos, irmãos. Nós precisamos de advogados cheios do Espírito Santo. De políticos, irmãos, cheios do Espírito Santo. A gente precisa de fotógrafo, de médico, de publicitário, de enfermeiro, irmãos. A gente precisa da sua área de atuação, onde você chega e leva o reino de Deus cheio do Espírito Santo, onde você está trabalhando. É isso que nós precisamos. Essa é a cultura do reino de Deus imposta sobre o reino dos homens. Você, eu, sou responsável por espalhar a cultura do reino de Deus por onde quer que nós formos. Nós temos que ter no nosso coração, irmãos, uma paixão pelo rei e pelo seu reino. Isso tem que arder em nós, irmãos. Mas como que a gente estabelece o reino de Deus aqui nessa terra? E a resposta está na própria forma que Jesus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus é a resposta, você entendeu? Para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E eu vou trazer duas questões, existem outras, mas eu quero conversar com vocês duas questões que característica de como a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é feita a primeira coisa de forma voluntária. Se você pegar ali em 1 Samuel, no capítulo 24, depois no capítulo 26, nós vemos, eu vou trazer a imagem de Davi, posso trazer, tem outras pessoas, mas eu quis trazer isso aqui. Nós vemos Davi tendo a oportunidade de matar Saul. Quem conhece a história sabe que Saul perseguiu Davi por algum tempo, sem motivo nenhum, simplesmente porque ele foi ungido, porque Deus escolheu ele como rei de Israel em substituição a Saul. Então Saul intentou matá-lo por várias vezes, e Saul perseguia Davi por 2 vezes. Nesse texto do 1 Samuel 24, 26, Davi teve a oportunidade de matar, e os próprios soldados falaram, o Senhor te entregou Saul na sua mão. Mas sabe o que Davi fez? Em temor ao Senhor, mesmo sabendo que ele tinha todos os motivos e podia fazer isso, ele falou assim, quem sou eu para levantar a mão contra um ungido de Deus? De forma voluntária, ele entregou a sua vontade, o seu desejo, a sua segurança na mão de Deus, falou, Deus, não sou eu que vou fazer isso. A vontade de Deus é feita, irmãos, de forma voluntária. Matar Golias encheu Davi, irmãos, de aplausos. Todas as pessoas viram, certo? Davi matou Golias, tal. Mas poupar a vida de Saul mostrava onde o coração de Davi estava. Onde o coração de Davi estava, de forma voluntária, é quando você abre mão de você mesmo e fala, Senhor, eu entrego ao Senhor o que eu posso. E às vezes o que você vai fazer não é nem errado, mas é simplesmente uma entrega. Deus escolheu, irmãos, nos dar o livre-arbítrio. Ele escolheu dar o livre-arbítrio para nós. Mas quando nós abrimos mão da nossa vontade, mesmo ela não tendo nada de errado, nós dizemos a Deus, eu escolho trazer o teu reino, eu escolho trazer a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E a segunda coisa, que eu já estou terminando com isso aqui, que nós temos que entregar. A vontade de Deus é feita de forma voluntária e de forma prazerosa. E eu quero continuar com Davi. Nós precisamos ter prazer na vontade de Deus, não uma coisa imputada. Eu vou fazer porque eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a fazer nada. Você nunca foi obrigado a fazer nada. Né? Mas quando nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, tudo e todos que convivem ao nosso redor, veem o reino de Deus. Se você pegar, Davi escreveu no Salmo 1, 2, fala o seguinte, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E 2 Samuel 6, de 21 a 22, Davi está trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, esse é o contexto do texto, da história, está trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, e ele entra em Jerusalém
dançando, e ele coloca uma roupa diferente de uma roupa de rei, e entra dançando e glorificando o Senhor. E Mical, a sua esposa, filha de Saul, olha, e depois no quarto repreende e fala assim: você, rei de Israel, se colocou como um servo, como um cara qualquer lá, dançando na presença de Deus lá, você não tem vergonha disso. E ele vira para Mical e fala assim: olha, disse porém Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Por quê, irmãos? Prazer na presença de Deus é você não olhar para você mesmo, é você ter prazer em trazer o reino de Deus para esse reino e mostrar que a sua vida pode fazer diferença. Deus não, irmãos, Deus não está somente atrás das nossas atitudes, irmãos. Primeiramente, Ele quer o nosso coração. Deus não quer que você ore, Ele não quer que você leia a Bíblia, Ele não quer que você jejue, Ele não quer que você vá à igreja, Ele quer que você queira orar, Ele quer que você queira ler a Bíblia. Ele quer que você deixe seu celular e fale: não, agora é a Bíblia que eu vou ler, é o meu momento de devocional. Ele quer que você jejue, eu vou sacrificar meu corpo aqui. É isso que Deus quer. Ele quer que você tenha vontade de ir à igreja. Você não é obrigado a nada disso. Através de nós, o reino de Deus virá e a sua vontade será feita. Eu queria chamar o pessoal do louvor para estar aqui na frente. E eu concluo com essa meditação, irmãos. Como que nós trazemos o reino de Deus para esse reino, para esse mundo? É através da minha vida, através da sua vida e através dessa consciência de que nós levamos o reino de Deus. Que a nossa oração, irmãos, seja essa. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui nessa terra, através da minha vida, através de onde eu passar, através da minha profissão, como ela é feita no céu. Que a minha vida seja uma obediência eterna ao Senhor, para que eu possa levar o teu reino por onde quer que eu for. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, nos alcançou, que essa consciência de reino, ó Deus, possa vir sobre nós e nós entendamos, Senhor, quão importante, quão prazeroso, Senhor, o quão voluntário deve ser essa entrega, ó Pai Santo. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade.